Muito bem. A Patrícia que convidou, né, para participar do projeto da Giovana da Inclusão também, o qual eu fiquei muito honrada no dia. Então, logo eu falei para ela, por que não a gente juntar os dois projetos? E foi uma parceria que até hoje deu muito certo, deu muito trabalho, né? Mas a gente chegou até aqui. Então, os 3 temas que a gente trabalhou, que foram hidrografia, bacia hidrográfica e mobilidade populacional. Vamos lá. Primeiro ano, silêncio total. Lembrando que participação também vale nós. Bom dia, gente. Eu conheci esse grupo. Coloquei como definição simples, né, do que é o hiperfoco, que é o termo usado para expressar o interesse intenso e altamente focado. Isso acontece muito com os alunos autistas. Pode ter um hiperfoco, uma curadora, ou pode ter vários hiperfocos, de acordo com o que a criança vai crescendo, né? No caso nosso aqui, que é o nosso anfitrião será o Patrick, então o hiperfoco dele é o cobertor. Por que ele gosta do cobertor? Porque o cobertor traz a ele a sensação de segurança, de abraço, melhora o sono dele e o humor. Obrigada, Rosa. Bom, antes de qualquer coisa, bom dia a todos. Antes de nós cantarmos, eu gostaria de falar brevemente com a canção que nós vamos cantar agora. Ela fala sobre cuidar do meio ambiente, né? Para ajudar já disso. E quando nós estamos cuidando, quando nós somos conscientes acerca do cuidado que nós precisamos ser, quando nós cuidamos hoje, nós estamos pedindo para que amanhã o meio ambiente ainda esteja, ainda prevaleça. Então, que vocês possam refletir mais sobre essa canção.
Bom, a turma 101 está falando sobre a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A 102, a bacia do Rio São Francisco. 103, a bacia do Rio Nilo. E a turma 104, sobre a bacia do Rio Paraná. E agora a aluna Andressa irá citar um poema para vocês um poema com uma explicação acerca de todos os temas, todos os rios. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à apresentação aqui dos primeiros anos sobre bacias hidrográficas. Mas, antes da gente ir para as bacias aqui atrás de mim, a gente precisa entender primeiro o que são as bacias. Bacias hidrográficas nada mais são que áreas delimitadas por relevo, formadas por rio e os seus afluentes. Vamos primeiro começar com a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela tem o maior volume de água doce do mundo. E ela é uma floresta que tem muita biodiversidade. Inclusive, várias espécies, tanto de plantas como de animais, só são encontradas lá. E a gente pode pensar que por ela ser uma coisa muito grande, a grande parte da economia dela se vem por causa de hidrelétricas, o que é muito comum em bacias. Mas no caso da bacia amazônica, como ela tem grande nível de água e pouca correnteza, não é as hidrelétricas que causam grande... Não tem hidrelétrica na Amazônia, tem pouca correnteza. Então o que mais gera economia são coisas menores, como pesca e transporte tanto de pessoas quanto de mercadorias. Bom, mas infelizmente, por mais que essa bacia seja tão importante, ela vem sofrendo bastante com os impactos ambientais, sendo o principal deles o desmatamento. A nossa próxima bacia apresentada aqui vai ser a bacia do São Francisco. Ela recebe esse nome porque os seus principais rios também têm esse nome, que é o Rio São Francisco. Ela é uma das mais importantes bacias aqui do Brasil. E ela tem grande importância tanto econômica quanto social, além de várias hidrelétricas que fortalecem e abastecem a região. Nossa próxima bacia é a bacia do Paraná. Ela também apresenta grande biodiversidade. E também... ela apresenta também grande biodiversidade e também nós temos nela várias hidrelétricas que fornecem energia para a cidade. Mas, infelizmente, essa bacia, como as outras citadas, também está sofrendo bastante com os impactos ambientais, seja por fatos da natureza, seja causado pelo ser humano. Bom, agora a gente vai ter uma pequena apresentação de fantoches da turma 103 com a bacia do Rio Nilo. Isso do mundo. A sua nascente se localiza na África e é um rio de extrema importância para toda a sociedade que o rodeia, sendo essencial para as civilizações. As cheias do Rio Nilo movimentam os nutrientes, tornando o solo fértil. Atualmente, o Rio Nilo é essencial para o desenvolvimento social e econômico, mas ele vem enfrentando mudanças climáticas que tornam o solo pobre, intensificando o uso de adubos químicos. Eu agradeço bastante por me ouvirem essa pequena apresentação. E eu peço, por favor, professora de Geografia, para vir aqui na frente, para escolher o próximo livro e se apresentar. Meu nome é Maria Eduardo, vou estar explicando um pouquinho dos dois temas retirados pelo segundo ano, que são condições de vida e mobilidade pública. Para começar, o que é condições de vida? Em seu sentido mais amplo, condições de vida é a maneira que uma sociedade vive, tanto socialmente quanto economicamente. Dessa maneira, buscamos representar através de uma maquete. É uma maquete, mas que contém 3 partes, se vocês repararem bem. Na primeira parte, estamos abrangendo pessoas e a população da classe A e da classe B, onde constitui cerca de 16% da população brasileira. É uma classe rica, uma classe nobre, onde as pessoas possuem mais desenvolvimento de dinheiro, de economia. Na segunda parte, que seria a população de classe C, buscamos retratar mais as pessoas carentes, porque muitas das vezes elas são esquecidas por falta de dinheiro, porque o mundo atualmente é muito gerado para a economia, é muito voltado para o dinheiro. Então buscamos retratar as pessoas que são mais esquecidas, retratando a periferia, a condição de vida em que essas pessoas vivem, que não é uma condição boa, que precisamos voltar os nossos olhos para isso. E na terceira e última parte da maquete,
Estamos retratando pessoas de classes D e E, que são representadas por 50% da população brasileira e que não têm o seu devido valor, porque além de ser pessoas que moram em áreas rurais, que não têm assim, o seu devido reconhecimento, eles que geram a economia do Brasil. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos alimentos que consumimos são plantados por agricultores familiares. O que as grandes empresas plantam e colhem são para exportação. A maior parte que todos nós consumimos são de agricultores familiares que plantam e revendem em cidades, em estados que possuem grande porte de economia. Mas mesmo essas classes sendo tão distintas, elas possuem uma coisa também que interliga elas, que seria a água. E não tem como falar da água sem tocar no tema do primeiro ano e do terceiro ano. Porque a partir do momento que estamos falando de condições de vida, a gente está falando da natureza, a gente está falando do planeta que a gente vive e como nós vivemos. Por isso, se vocês depois passarem para ver e reparar, no finalzinho da maquete, tem um rio, tem um mar e tem uma água poluída, para representar como essas três classes estão interligadas, porque a água é um bem de domínio público e um recurso natural, ou seja, todos têm direito a ela, mas mesmo assim tem pessoas que não têm esse acesso a ela. Tem pessoas que passam sede, passam fome e o governo tampa o olho para essas pessoas. Por isso a gente quis retratar na maquete como o dinheiro tem esse grande valor. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão, mas assim como a fé move montanhas, o dinheiro está movendo o mundo. E pelo dinheiro estar movendo o mundo, muitas pessoas que não têm assim um emprego ou que não têm como se sustentar, acabam sendo deixadas de lado, tratadas meio assim como bichos, vou colocar como animais, porque não tem condição. Um país tão rico, com fontes tão maravilhosas, naturais, está pessoas passando fome, passando sede, onde também não tem onde morar. Por exemplo, moradores de rua não têm onde morar, eles vivem na rua. E isso é de partir o coração, porque muitas das vezes nós passamos por eles e damos a mínima, sem saber a história de uma pessoa, é a história de vida dela. E para finalizar, eu vou só deixar uma citação e um questionário, que de acordo com o IBGE, né? Eu peguei tudo do site do IBGE, e lá eles fizeram um questionário, que era o seguinte: numa situação hipotética, por que a falta de acesso à água afetaria mais uma pessoa da classe C e D do que uma pessoa da classe A e B? Uma das possíveis respostas seria sim o fator econômico, que é o que de fato está movendo o mundo. E para finalizar, para não se estender muito, eu vou deixar uma citação de um grande político e um grande inventor, que seria Benjamin Franklin, onde ele disse que quando o poço está seco, aí sim percebemos o grande valor que a água tem para nós. Bom dia a todos. Maria já explicou basicamente tudo que a gente queria retratar, mas eu vou falar um pouco sobre mobilidade populacional e mobilidade urbana, que ela já pincelou. Vou explicar um pouco sobre a definição. A mobilidade populacional, basicamente, é a movimentação de pessoas dentro de um país ou entre países. A mobilidade populacional pode acontecer devido a vários fatores, como por exemplo,
População colocar os pés para cima e dizer: isso não é problema meu, não. O mesmo vai e vem, conformismo com a rotina, enquanto o que é natural devia ser um modo de vida. Porque ficar talvez é como Shakespeare diz: o covarde morre várias vezes, o corajoso vive só uma vez. Viver em meio à imensidão, cada vez mais pessoas como podemos ainda sentir a solidão. Desalocado, cheio de suor, quais expectativas vivendo desse modo, é normal pensar só no pior. No entanto, se os destinos não fazem nada por nós, por que não lutar, batalhar, fazer de todos uma única voz? Moramos numa linda bolha azul. Realmente, não é brincadeira. Mas o que temos feito para a imensidão da bolha azul não virar poeira? Mudando constantemente, buscando uma vida feliz, acabamos em favela. Faz sentido esse país? O que resta é o esforço do povo, que luta ao menos, que luta sem menos nem mais, buscando tempo e oportunidade para poder sentir um pouco da verdadeira paz. Calor maluco, tempos sombrios, e sonhar é demais. Não querer isso para os nossos futuros filhos? Que passamos desse lugar que pisamos também é a nossa moradia. Por isso, não só aqui dentro, mas também lá fora. Aproveitem como se fosse seu último dia. Que ecoe pelos nossos ouvidos e que reflita nos atos. Tenham esperança na humanidade. Obrigado por sua atenção. Os terceiros anos escolheram dois temas para trabalhar. O primeiro tema foi a interligação dos recursos hídricos com demais recursos naturais. O segundo tema foi a alteração climática e o impacto dela sobre os recursos hídricos. Bom, vou fazer uma introdução aqui bem simples sobre o tema do primeiro tema, que é a interligação dos recursos hídricos com demais recursos naturais. E eu vou citar um breve exemplo aqui, no caso das hidrelétricas. As hidrelétricas atualmente são a principal e a grande maioria fonte de geradora de energia no nosso país. Temos responsável por mais de 60% da geração de energia no nosso país. Porém, como a gente sabe, essa fonte de energia, apesar de ser renovável, ela não é 100% viável, pois ela depende das estações de chuva, porque ela funciona de pagamento climático por relação aos recursos hídricos. Boa tarde, bom dia, meu nome é Áurea e hoje eu vou explicar mais um pouquinho sobre a continuação do tema, as mudanças climáticas. Mudança climática é um processo que já existe no planeta há milhares e milhares de anos. É um processo que ou ele trata do esquentamento, do esfriamento ou do esquentamento do planeta Terra. Ele acontece de forma natural, como por exemplo explosões vulcânicas, erupções vulcânicas, que geram aquecimento ou esfriamento, como a era do gelo. Hoje em dia, as mudanças climáticas elas estão acontecendo mais por conta das ações antrópicas, da mão humana, é o que vem gerando maior gases de efeito estufa, o GEF. Os gases de efeito estufa, no caso o efeito estufa, ele é um fenômeno natural que ocorre na Terra e ele já ocorre há muito tempo, muitos anos. Mas os gases de efeito estufa, eles não são, como posso dizer, beneficiais pra gente, eles causam mais malefícios. Mas o que eu estou querendo dizer é que os gases de efeito estufa, eles são malefícios. Eles são formados principalmente por dióxido de carbono e metano, que são prejudiciais à nossa saúde. A necessidade de queimar grandes extensões de terra para poder criar gado e alimentar. O fumo do gado mesmo, a flatulência do gado, ela também gera o gás de efeito estufa. E
ocasiona no aquecimento do planeta. Nós não estamos mais em fase de aquecimento global. Atualmente a gente está em fase de ebulição, o que é muito pior, porque o planeta está esquentando mais rápido. Como dá para ver hoje mesmo, a temperatura está mais alta. E isso está gerando muitos problemas. Pessoas podem acabar morrendo, pessoas idosas que não têm quem cuidar. O que a gente está querendo dizer aqui é que é um problema que tem que ser